Bom dia, pessoal. Primeira coisa, quem é John Galt? Depois, eu vi hoje que eu criei o canal no YouTube em 2007, então já fazem muitos anos. E trouxe hoje o John Galt para falar conosco aqui. É uma brincadeira, o nome dele é Alfred Lee Edgar, ele é americano, ele mora no estado de Utah e foi ele que construiu a minha casa no ano de 2001. Ele fez a missão dos Mormons aqui no Brasil e aprendeu a falar o português. Então nós vamos conversar em português com ele de boa. E ele está passeando aqui no Brasil, ele veio rever os amigos e está me visitando hoje. E eu convidei ele a fazer essa entrevista aqui com o objetivo de dar um panorama da construção civil a seco dos Estados Unidos, da construção civil como um todo nos Estados Unidos. Ele tem um negócio lá, ele tem vários negócios lá e são todos relacionados à construção civil lá nos Estados Unidos, né, Edgar? Sim, são. Então, por favor, me diga um pouco do que tu faz lá, qual é a tua atividade lá nos Estados Unidos hoje? Eu trabalho com produtos novos, de concreto e estruturas de aço, torres, qualquer estrutura que seja bem alta. Né? Altas, estruturas Sim, altas. é isso mesmo. Legal. E sobre a construção de wood frame e steel frame lá, como que funciona? Qual é a penetração do mercado lá do wood frame em relação ao steel frame? Como é a aceitação lá do americano? A maioria das casas feitas nos Estados Unidos é feito do wood frame. E tem poucas casas que são feitas de aço, do steel frame. Mas a maioria são feitas de wood frame. É mais rápido, é mais barato e é uma coisa bem durável, né? Sim. Então, você conhece casas lá com bastante tempo de construção, de vida útil? sim, eu já morei numa casa que foi construída em 1888, que foi feito de wood frame. Então, durou um tempão, né? Sim. E o steel frame? Tu conhece o steel frame nos Estados Unidos? Sim, conheço. Aonde se tem mais obras? Qual é o segmento? Essas perguntas eu faço para imaginar que seriam o futuro do steel frame no Brasil, né? Sim. Seguindo o que o mercado lá nos Estados Unidos, por influência americana. Tem o steel frame, é mais usado nas coisas comerciais, em caso de... Não é usado muito, é usado, né? Mas não tanto quanto madeira, é um percentagem bem pequeno do mercado mesmo. Então o wood frame é mais aceitado lá pela cultura. Sim, é o normal. Com madeira. É o normal. É o normal. Sim, todos os padrões são de wood frame. E se for fazer uma casa, vai gastar mais para fazer uma casa de steel frame. Então, a maioria das pessoas não dão bola nisso, né? Não importa. E não importa onde for nos Estados Unidos mesmo, tem uns lugares bem úmidos, nem aqui, tem uns lugares onde tem cupim, aquela coisa tudo, mas se forem feitos certos, vai durar muitos anos. Muitos anos, sim. A gente assiste aqui no Brasil, na TV paga, um programa americano que chama Irmãos à Obra. Sim, que divulgou muito wood frame, né? As pessoas veem aquele paliteiro de madeira e perguntam, mas como essa casa tem 600 metros quadrados lá, né? E é toda de madeira? Sim, todas as construções, 99% das casas, das residências nos Estados Unidos são feitas com wood frame. Eu tenho certeza, a casa do Bill Gates é uma casa de wood frame. Eu acho que seria, mas não tenho certeza, mas eu acho que seria, sim. Porque todas as grandes mansões, todas as grandes propriedades têm wood frame, são wood frame. Sim. E os revestimentos externos, aqui no Brasil a gente tem visto o mercado crescer muito com o revestimento com a chapa cimentícia. Existe isso lá? Como é que é o revestimento da chapa cimentícia nos Estados Unidos? A chapa cimentista, sim, existe, mas não é muito usado, não. É mais usado nos banheiros mesmo, ou se for colocar cerâmica, então você tem o USB,
e depois em cima disso você coloca cimentista antes de colocar a cerâmica. Cola a cerâmica na cimentista. Sim, é muito comum fazer isso. E na fachada do prédio, da residência, nas casas. O nosso negócio, Steel Frame Gaúcho, é uma empresa que vende projetos, dimensionamento por elementos finitos. O meu sócio, o engenheiro Matheus Martim, ele é especialista no software que dimensiona por elementos finitos, tanto a estrutura de madeira, wood frame, quanto a estrutura metálica em steel frame. Então nós atuamos no Brasil inteiro com projetos, tá? E temos visto muita consulta sobre os revestimentos. O pessoal da chapa cimentícia, que tem usado a chapa cimentícia, tem atribuído muita patologia à dilatação da chapa, porque a chapa pesa 1.800 kg por metro cúbico, enquanto outros produtos são muito mais leves, né? Sim. Tem dois problemas com a chapa cimentista. Um é que pesa muito mais. E não tem tanta estrutura, né? Se quebra mais fácil, não dá tanta força na casa, não sei como se diz. Ela não participa da estrutura da casa. Exato. Ela é um revestimento muito rígido. Se for pegar uma chapa cimentista é fácil de quebrar. Pegar uma chapa de USB já é bem mais difícil, né? Então, por isso, a maioria das coisas são feitas com chapa de USB. E tem muito revestimento que depois vai o isopor, vai EIFS, ou vai o estuco, ou vai tijolo. Tijolo usado lá não faz parte da estrutura da casa, é só uma decoração. Uma decoração, sim. E esse eu tenho aqui em cima da mesa, ó, esse aqui é muito famoso lá, o siding vinílico. Sim. Sim, isso é usado também. É mais usado nas casas mais simples, né? Tem uma coisa parecida com isso. Isso é onde se usa a chapa cimentista, porque eles fazem uma chapa cimentista, mas vai pregado no USB e depois se pinta e fica parecendo que fosse madeira, só que dura mais tempo, não tem que pintar quanto que... Por ser de concreto dura mais tempo. Se fosse feito de mas madeira. Entre siding vinílico e siding cimentício, qual tu aconselharia? Qual tu acha que o mercado aceita mais? A cimentista, com certeza. A cimentista é melhor? Não. Esse siding aqui é mais barato. Sim. E não tem que pintar, e aquela coisa tudo. Só que o problema com esse siding é nos locais onde faz muito calor, porque ela começa a fazer, nós chamamos de oil barreling, mas começa a deformar e não fica muito lindo, né? Não tem só tirar e colocar novo, né? Então por isso não é muito usado. É usado até muito, eu não sei qual é a percentagem, mas é uma casa mais básica, não é uma casa, sim. A casa mais cara seria qual revestimento externo? Eles usam muito não sei como se diz, mas é uma pedra falsa, né? Feita de cimento, né? Que é usado muito. Tem tijolo que é usado, tem reboque que é usado. E o EIFS? O EIFS é usado muito nas casas mais top. Mais top, sim. Daria para dizer que o EIFS é mais usado que o siding vinílico? Depende do local. Onde eu moro, sim, porque fica no deserto e quase todas as casas são feitas com EIFS. Mas se for onde fui criado, eles já usam mais o siding da chapa cimentista. Então é bem comum. Siding de cimentícia. Sim. E aqui no Rio Grande do Sul, com a nossa temperatura que tu conhece, sim. É melhor o vinílico ou a cimentícia em termos de patologia, essa que tu diz que deforma? Será que pode deformar? Acho que não iria deformar muito aqui, porque não tem aquele sol tão quente, tem a umidade que ajuda a tirar o calor mesmo também
Então eu acho que não faria a mesma coisa, mas Sim, uma opção. não sei com certeza. Não? Sim. E essas placas externas lá nos Estados Unidos, que eu conheço, a única aqui com o nome da Ocean Pacific, Sim. que é um gesso com a tela de fibra de vidro. Sim. Como é que está o uso disso lá? Eu sei que está crescendo o uso disso para fazer revestimento fora da casa. É um tipo gesso cartonado, só que é mais durável do que o gesso cartonado para dentro e dá mais estrutura na casa. O gesso cartonado por dentro não tanto, porque a tela de vidro é bem mais forte do que o papel que vai encolado por dentro. Então eu sei que está crescendo o mercado disso, até mais se for usar o steel frame, eu acho que é bem mais comum. Mas eu não sei se é melhor, né? Eu acho que não deveria ser. Eu acho que a madeira, mesmo o USB, seria melhor. Se eu for fazer uma casa, eu já usaria o USB. O problema com o gesso cartonado é ter que parafusar e ter que colar, e para mim parece que é uma coisa mais frágil, né? Então essa placa. Sim, essa placa. Mas não quer dizer que não pode ser uma coisa boa, pode ser sim. E eu sei que está crescendo o mercado disso. Está usando mais. Na verdade ela tem uma vantagem porque ela tira o USB, né? Ela substitui o USB e aceita o base coat direto. Exato, e você não tem o problema de haver uma apoderação da madeira, aquela coisa tudo. E também tira aquele risco de fogo, porque não propaga chama. Exato. Então já tem o lado bom disso, né? Mas é mais difícil fazer a obra. Até tem umas partes que são mais fáceis, é mais fácil cortar a chapa de gesso cartonado do glass rock. E então tem um lado bom, mas tem um lado ruim, mas no final não sei com certeza qual seria melhor, mas meu instinto diz que a madeira fica mais seria na verdade a madeira no wood frame ela participa da estrutura da casa, sim. Não tem como tu fazer uma casa de wood frame sem ter o USB, né? Até tem, você pode usar o gesso cartonado, né? E tem sido usado, mas lá tudo tem que ser feito com código para terremoto, né? Então você tem que ter uma estrutura bem forte e que não, se houver um terremoto, aquela edifício não vai cair. Então muitas das casas que são feitas de madeira ou steel frame tem reforçamento, é isso? Reforço de aço no lugar, ou tem chapas de USB nos locais mais importantes, e depois eles colocam o gesso cartonado nos outros locais. Tu me falou em algum momento que tu já viu casa revestida por fora também com gesso cartonado. Sim, tem sim. Mas produtos populares não é muito comum, não, mas está acontecendo sim. Nunca vi uma casa que foi revestida por fora com chapa cimentista. Acho que eles não deixam usar. Eu acho que a chapa não é forte o suficiente para usar naquilo. Eu acho que deve ser por isso, mas não tenho certeza, mas nunca vi. Ela, na verdade, aqui no Brasil, ela é usada não para dar estrutura, até tem norma para fazer a estrutura metálica do frame da casa e ser revestida com a chapa cimentícia, mas como função de acabamento, não para participar da estrutura, né? Não para enrijecer a estrutura da casa. Então, ela é muito usada aqui no Brasil já, a chapa cimentícia, para dar o acabamento da alvenaria. Mas em substituição eu aconselho os meus clientes, eu recomendo aos meus clientes fazer de EIFES.
né? Porque o Sim. Ipsa agrega muito mais isolamento Ah, térmico. e o né? isolamento é bom também. É. E talvez seria uma razão porque eles não usam lá também, né? Porque Claro. tem que ter aquele isolamento. Agrega bastante isolamento térmico. Sim, tem que ter. E sobre John Galt, é o meu slogan, começar os vídeos do YouTube Sim. perguntando quem é John Galt. Sim. E o Edgar esteve aqui no ano de 2000, há 18 anos atrás, né? E eu era um cara que defendia o socialismo. Eu acreditava que haveriam mudanças com a vinda do PT para o governo. E isso foi uma coisa muito marcante para mim, depois de 2013, entender sobre capitalismo e procurar o capitalismo de uma forma mais marcante do que eu havia feito defendendo a esquerda, defendendo o socialismo. E o Edgar é um objetivista. Aqui em Porto Alegre nós temos uma grande liderança do objetivismo do Brasil, que é o Ricardo Rachevski, que eu tenho aprendido muito, tenho falado, faz 2 dias que o Edgar está aqui, nós temos conversado muito sobre isso. É uma escola viva sobre o objetivismo, o Edgar vive isso no dia a dia lá nos Estados Unidos, falando sobre a cidade dele. O que tu deixa de recado para o povo brasileiro, para as pessoas que assistem o meu canal? São 2.000 pessoas, mas são pessoas que trabalham no meu ramo, né? Pessoas que eu admiro com certeza por buscarem a informação do steel frame, do wood frame comigo, né? Nas nossas redes sociais. Nós temos 20.000 seguidores na nossa fanpage do Facebook, para onde esse vídeo vai ser divulgado, né? O que tu deixa de recado como um norte-americano, como essa sociedade tão desenvolvida que a gente conhece aqui, o que tu deixa de recado para o povo brasileiro aí que trabalha com construção civil sobre a minha filosofia do John Galt, sobre o objetivismo? Eu acho que as pessoas, eu acho que tem muitas pessoas no mundo, né, que querem fazer as coisas certas. Dos dois lados, de qualquer pensamento, a maioria das pessoas que eu chego a conhecer são pessoas boas. Mas não quer dizer que a filosofia deles é igual. Né? E eu acredito que se quiser ter uma vida boa, é você mesmo que tem que buscar aquilo. Se for dado para ti, não vai ter sentido nenhum. Então, é isso mais ou menos. Você mesmo tem que fazer as coisas para melhorar sua vida e tem que ter incentivo para fazer isso. E se tirar isso da gente, todo mundo fica numa, sei lá, uma coisa que não é bom, né? Vamos girar na Venezuela. Exato. Né? Mas não quer dizer que as pessoas são ruins, que pensam de um outro jeito, eu sei disso. Eu tenho muitos amigos, parentes que pensam de outro jeito. Né? E tenho esperança que eles enxergam a luz, que não é tirar dos outros, mas é para se cuidar de si mesmo. E quando estiver bem, você já está dando para os outros. Então. Tá bom. Essa aí foi a participação do Alfred Lee Edgar. Nós temos uma gravação dele quando construímos a nossa primeira casa aqui de wood frame no ano de 2001. Eu vou compartilhar ela no YouTube, o link dela abaixo desse vídeo. E colocamos a nossa empresa aí, eu e o engenheiro Matheus, à disposição de todo mundo que quiser conhecer, trabalhar, enfim, sobre a construção a seco de wood frame e steel frame. Tá bom? Obrigado, Edgar. Obrigado. Um abração.